Agora fique comigo. Você que está aqui, você que está em casa, você que vai ver esse vídeo posteriormente, fiquem comigo. Ouçam a palavra de Deus. Não deixe as coisas em volta, os pensamentos em volta, te tirar desse momento. Nós estamos falando já, terceira mensagem, dos missionários do dia a dia. Nós somos missionários do dia a dia. E nós continuamos refletindo com as marcas da vida de Jesus como missionário do dia a dia. Através do Evangelho de Lucas, durante esses dias. E essas marcas, nós já falamos Jesus foi provado, a nossa identidade, e hoje nós vamos falar sobre os hábitos dos missionários do dia a dia. Os hábitos que nos levam para perto de Deus, que nos levam a obedecer a Deus. No domingo passado, nós vimos a identidade que você não é o que você faz, você não é o que você tem, você não é o que os outros dizem que você é, mas você é filho amado do Pai. Você é filho amado, que Deus tem alegria em ter como filhos. Aí você pode perguntar, mas eu cometo erros toda hora. Quando os seus filhos erram, quando você deixa de amar, Deus não tem Deus. Eles não deixam de amar pelos nossos erros. Mas nós também não podemos viver na prática dos erros. Nós temos que nos colocar em oração e perdão ao Senhor, nos arrependendo dos pecados que nós fazemos, dos pecados que nós cometemos. Quando nós nos afastamos do Senhor, por causa de pequenas coisas que nós vamos fazer no dia a dia, mas pequenas coisas que vão se multiplicando. Nós temos que deixar esses hábitos. E hoje nós vamos falar da prática de hábitos missionários. Se você quiser acompanhar a palavra, está em Lucas 6, de 12 a 19. Lucas 6, de 12 a 19. Lucas 6, de 12 a 19. Se você está em casa, alinhado na sua Bíblia, confira o que eu vou falar está correto. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, tocou uma planura onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão de povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também atormentados por espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía o poder e curava a todos. Olhamos, irmãos, Deus do Pai, nos agradecemos por essa palavra escolhida, que é a palavra do Espírito de nós, entendeu de vocês, se tornando homens, Pai, recebendo o nome de Deus, Pai, que reconhecemos como irmão, mas reconhecemos também como Deus que nos salvou, o Deus que se entregou a nós, que nos resgatou. Deus, Pai, nós precisamos obedecer, e nessa mensagem que nós somos pregados, Pai, nós precisamos entender que nós somos discípulos que fazem discípulos, nós somos ovelhas que geram ovelhas, que nós somos obedientes ao Senhor, por isso, ó Deus, nós fazemos discípulos, nós geramos ovelhas. O Senhor, Deus, entre o nosso coração nessa manhã, ó Deus, que essa palavra, ela fique firmada em nossa mente e coração, para que possamos ser missionários no dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém? Amém. Muitas vezes nós oramos por alguns minutos, por meia hora. Nós achamos muito tempo. E muitas vezes nós falamos assim, mas eu não tenho palavras para orar mais de meia hora. Eu não tenho o que dizer para Deus mais de 10 minutos. Eu não sei o que falar. Eu não sei como gastar esse tempo de meditação, esse tempo de oração, esse tempo de oração secreta do meu Pai. Esse tempo que eu me coloco na presença de Deus. Mas vocês entendem que Jesus Cristo orava noites inteiras. E no primeiro estudo nosso, da primeira mensagem, nós vimos que Jesus orou durante 40 dias, 40 noites, e jejuou também. Servir a Deus gera um grande cuidado nosso. E deve ser não perder tempo, mas ganha de tempo. Estar perto de Deus é a fim de um bom dever, que começa outro dever. Nós vamos fazer um curso de missões numa época, e o que mais foi falado lá é que um bom trabalho gera mais trabalho. Então, quando a gente gera discípulos, esse discípulo se torna uma responsabilidade nossa, e nós cuidamos dele. Então, um bom trabalho, um bom discipulador, ele vai arrumar mais trabalho. E talvez por causa disso nós vivemos na inércia e não queremos fazer algo, porque nós precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Os 12 apóstolos são aqui nomeados, e nunca os homens foram tão privilegiados, mas um deles tinha demônio e se tornou traidor. Nossa pregação precisa ser fiel àquilo que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos ensina. É preciso ficar bem perto da pregação que nós temos em nossa boca e coração. Na verdade, vale a pena percorrer um bom caminho para ouvir a palavra de Deus, para servir a Deus e para pregar a palavra de Deus. Parece que o caminho é árduo, parece que é demorado. A gente prega a palavra e a pessoa não se converte. A gente fala do amor de Jesus e parece que entra por um ouvido e sai por outro. Principalmente dentro da nossa família. Parece que as pessoas não abrem os ouvidos para ouvir. Então, por isso, para nós, parece uma tarefa árdua. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por isso, nós devemos continuar firmes, perseverantes. Precisamos nos moldar ao que Jesus fazia, ao que Jesus nos ensina. Precisamos ter comunhão, oração, devoção, intimidade. Precisamos viver Cristo onde vamos, onde estamos e no caminho que percorremos para praticarmos atos missionários. Precisamos viver Jesus. Jesus nos ensina de um modo espetacular. No versículo 12 ele diz assim: retirou-se para o monte a fim de orar. E é muito peculiar para Lucas, em seus escritos, ele menciona a oração antes de qualquer decisão de Jesus. Ele sempre fala que Jesus coloca primeiro em oração, e isso é uma característica dos escritos de Lucas. Pois ele frisava mais a vida espiritual de Jesus, destacava a vida espiritual de Jesus, destacava as orações de Jesus e a meditação que Jesus costumava entregar. Foi importantíssimo que a escolha dos apóstolos fosse precedida por uma noite inteira de oração. Você viu que a tarefa era árdua e ela continua até hoje, ela não perdeu o seu foco.
Por isso Jesus orou uma noite inteira para escolher os apóstolos. E vocês percebem que os apóstolos tornaram-se discípulos, que fizeram discípulos e foram fazer discípulos. E os escritos dos apóstolos, eles estão aí para nós até hoje. Os ensinos dos apóstolos estão para nós. Porque Jesus tinha um fruto muito íntimo com o Pai, com o Deus Pai. Era um fruto íntimo de Deus Pai com o Deus Filho. E nós podemos ouvir esse eco na súplica que Jesus fez até os dias de hoje. Os excessos do coração de Jesus, eles repercutem em nosso coração a favor de nós até os dias de hoje. As orações que Jesus fez, Jesus entregou ao Pai, elas estão conosco até os dias de hoje. Por isso nós estamos aqui. Jesus passou uma noite orando. Ele estava sempre em sintonia com o Pai. Antes de escolher os 12, ele foi a Deus, ele foi a fonte. Ele foi a fonte de vida. E Jesus era minucioso nesse quesito de oração. Ele não negligenciava, porque ele sabia acreditar no que ele tinha. Jesus tinha um tempo de comunhão com Deus. Ele sabia que a batalha era árdua, e era uma batalha de guerra. Era como você estar no fronte, mas essa já não era mais a batalha com espadas e com armas, mas era uma batalha espiritual, que se vencia com oração e com comunhão com Deus. Jesus é o melhor professor que nós cristãos temos. Ele nos ensina na prática o que Ele quer que faça, ou como quer que nós procedemos. Ele nos ensina na prática tudo o que devemos fazer. Ele não faz nada sem orar primeiro. Então Ele mostrou para nós todos esses textos que nós estamos vendo até agora nessas meditações. Jesus orava primeiro, ele buscava intimidade com Deus primeiro, ele ia perto do Pai primeiro. Entende que Jesus era Deus e ele podia deixar isso de lado e fazer a obra, porque ele era Deus. Mas ele nos mostra o quanto humano ele era quando ele vai primeiro para o Pai em oração. Termos comunhão com o Pai é essencial para nós sermos missionários do dia a dia. O segundo tópico é vida em comunidade. O primeiro foi vida com Deus. O segundo, vida em comunidade. Passar tempo formativo na comunhão com pessoas. Jesus chamou 12 homens muito diferentes. Ele chamou 12 homens para serem apóstolos, diferentes nos pensamentos, diferentes na profissão, diferentes no conhecimento, diferentes até financeiramente. Jesus, ele chama 12 homens para viverem em comunidade, que são totalmente diferentes, para que nós aprendamos a viver em comunidade. Mas não é viver somente em comunidade, espezinhando um ou outro, mas viver em comunidade com amor. E ele ensina esses homens a caminhar em comunidade. É um esforço de criar uma bolsão de vida para esses homens. Viver em comunidade é viver perto do outro. É um esforço nosso para viver em paz. Jesus mandou ir de 2 em 2, lado a lado, pois um é uma bênção, mas 2 é uma bênção excelente, porque um segura o outro. Mas tem um ensinamento aí, mandar de 2 em 2, porque eles eram diferentes, lembra? Essa diferença fazia com que eles aprendessem a viver as diferenças, a viver as diferenças de pensamento, viver as diferenças financeiras.
Ele mandou de 2 em 2 para que eles aprendessem a viver uma sociedade, saber partilhar em sociedade aquilo que eles tinham. Alguns conhecimentos, alguns tinham vida financeira boa, alguns sabiam pescar, mas outros sabiam cobrar. E Jesus coloca de 2 em 2 para partilhar aquilo que eles têm, partilhar conhecimento, partilhar na prática, não é somente na fala. Jesus, no versículo 3, escolheu 12 entre eles, os quais também deu o nome de apóstolo. O termo apóstolo significa mensageiros ou enviados. Os apóstolos foram enviados, e foram enviados de 2 em 2. Em Mateus 10 é mencionados os nomes em ordem, e provavelmente em ordem que eles deveriam ser enviados, ou que eles foram enviados, mostrando o cuidado de Jesus, ou o cuidado que Jesus tem, para deixar tudo registrado, para que nós também fizéssemos como eles fizeram, para que nós pudéssemos aprender e fazer, e ter comunhão, e viver a comunhão, viver em comunidade, viver em comunhão com os outros. No versículo 17, ele diz: e descendo eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus. As referências geográficas batizam com imensa popularidade de Jesus, com extrema necessidade do povo. O povo necessitava de Jesus. O povo veio de todos os lugares, veio de Samaria, veio de Jerusalém, veio de Sidom, veio de vários lugares para ouvir Jesus. A necessidade que esse povo tinha de ouvir Jesus, e a mesma necessidade que o povo tem hoje, de ouvir Jesus. O povo precisava de Jesus, e Jesus gostava de ficar perto do povo. Não se afastava daqueles que procuravam. Lembra da mulher lá no poço? A mulher samaritana? Lembra da prostituta lá na praia? Jesus não se afastava do povo. Jesus não olhava para o pecado, mas olhava para a pessoa. Jesus amava a pessoa. Jesus buscava a pessoa. Jesus ensinava a pessoa. Ele corrigia o pecado, mas ele não apontava para a pessoa. Esse texto aí é uma referência ao Sermão do Monte, e o sermão ali na planície mostra que Jesus está sempre olhando para as pessoas. Ele olha a necessidade do povo como um todo. Ele também acolhe a todos. Ele traz todos para perto dele. E a vida em comunidade que ajuda essa busca. Deus era o desejo de Jesus, mas o povo era o desejo que Jesus tinha de alcançar, de buscar, de viver. O terceiro tópico é serviço em comunidade. Deus ainda cura em nossos dias. Vocês creem nisso? Deus ainda encontra as pessoas e faz com que elas exerçam seus dons, que elas exerçam seus ministérios, que elas façam parte da comunidade, onde todos participam do culto, da liturgia do culto, todos se derramam na presença do Senhor no altar. Que o altar não é somente o púlpito, mas o altar é toda a comunidade se derramando na presença de Deus. Deus ainda anuncia a cura, mas Ele serve também com palavras e ações. A igreja de Cristo é portadora dos sinais do reino. Você é portador dos sinais do reino. Você é portador da palavra de Jesus. Você é portador do melhor que o povo pode ter, que é a salvação de Jesus. Nós somos portadores disso. Deus não desistiu de fazer milagre em nossos dias. Em 1 Coríntios 4 diz: porque o reino de
Deus consiste não em palavras, mas em poder. Poucos meses atrás, eu estava ouvindo uma palestra do Pezinho, e a pergunta que ele fez: por que hoje a Igreja Reformada não utiliza o poder da cura? A pessoa vem pedir: pastor, ora para a minha cura, irmão, ora para a minha cura, e nós não exercemos esse poder. Eu vou orar, mas eu vou orar na minha casa, não tem lugar para orar. A pessoa vem pedir oração na rua mesmo, ore por ela, dentro do mercado, ore por ela. Exerça o poder de Deus que transforma, o poder de Deus que cura, o poder de Deus que faz milagres. Esse poder está em nós. Nós temos um Espírito em nosso corpo, que é o poder de Deus em nós. Exerça o poder. O Espírito Santo hoje dá continuidade ao ministério de Jesus. Ele traz a palavra, que nós estamos ouvindo, ele traz cura, ele traz libertação. E esse é o nosso serviço de comunidade. Curar todos que nos procuram. Servimos a um Deus poderoso e trabalhamos com um Deus poderoso. Precisamos confiar nesse Deus poderoso para ter os hábitos missionários, os mesmos hábitos missionários que Jesus tinha, que nos sensibilizam a entrar em sintonia com o coração de Deus, com o coração de Jesus, saber ouvir a voz de Jesus, mesmo que ela venha bem fraquinha. Algum tempo atrás eu comecei a ouvir um zumbido, e ele está aumentando. Não deixe que esse zumbido esconda a voz de Jesus. Mas deixe que a voz de Jesus entre em seu coração, para que você tenha hábitos missionários. Praticar os hábitos missionários de Jesus nos torna abertos a reconhecer que Deus quer fazer em nós, que Deus quer fazer através de nós. Deus quer chegar ao coração das pessoas através de nós. E nós não podemos ignorar essa vocação. Essa vocação deve ser um privilégio para nós. Deve fazer parte do movimento de Deus no mundo. Eles devem movimentar a nossa vida. Deus já está entregado em nós, através do Espírito Santo. No livro de Judas, só tem um capítulo, no versículo 22 e 23, ele diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, saudai-os arrebatando do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos e temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até a nossa roupa contamina a carne. Por isso nós somos santificados através do Espírito Santo. Judas entendeu nesse versículo que há diferentes estratégias pastorais para alcançar as pessoas, porque as almas estão sedentas de Deus. Mas a Escritura também nos ensina que devemos alcançar aqueles que estão na dúvida, salvando-os do fogo do inferno, sendo compassivos com eles. Qual a paciência que nós temos para alcançar as pessoas? Já algumas semanas eu estou pedindo para nós orarmos por aqueles que nós queremos alcançar. Quanto tempo nós temos colocado essas pessoas no altar do Senhor? Quanto tempo nós temos chorado porque essas pessoas se convertam, sejam transformadas, que elas sejam moldadas pelo coração de Jesus? A perseverança de Cristo quando escolhido nos mostra o quanto devemos ser perseverantes naquilo que nos foi proposto. E que nos foi proposto é vivermos o Evangelho, é vivermos hábitos missionários no nosso dia a dia, é vivermos hábitos de evangelização, é vivermos hábitos que confortam o coração de Jesus, porque nós estamos fazendo a obra.
E as pessoas vão entender o grande amor de Deus através do nosso testemunho, da nossa vida, na presença do Senhor, nosso Deus. Deus nunca perdeu o controle da humanidade. Só que Ele nos dá o livre-arbítrio. Como você quer fazer? Obedecer? Como que nós queremos fazer como igreja? Nós somos o anjo do Senhor nesse bairro. A IPI Garabara é o anjo do Senhor nesse bairro. Ela deve ser relevante nesse bairro. As pessoas em volta da igreja têm que ver que a igreja é necessária. E se a igreja sair daqui, ela vai fazer falta. Se a igreja sair daqui, vai faltar alguma coisa para ela. Porque está faltando tudo. Está faltando Deus. Por isso nós temos que nos colocar na presença de Deus. E para fazermos isso, agora concluindo, devemos viver o amor para termos comunhão com Deus, vida em comunidade, serviço em comunidade. Devemos viver o amor para termos práticas e atos missionários. Precisamos viver o amor para sermos missionários do dia a dia. Pergunta que você deve fazer para você: qual a dificuldade que você tem em alguns desses atos missionários? O que você precisa fazer para praticá-los? Qual a confiança que você tem em falar e agir em nome de Jesus? Qual a dificuldade que você tem em falar em nome de Jesus? Quando nós não falamos no nome de Jesus, é como se nós estivéssemos negando Jesus. Lembra que eu já falei aqui de países onde há perseguição e a pessoa fala assim, a liderança do país fala para a pessoa: se você negar Jesus, eu não mato seu filho. Se você não negar, eu vou matar seu filho. A pessoa fala: eu não vou negar Jesus, porque eu sei para onde meu filho vai e para onde eu vou. O que a gente pede para nós vivemos um país livre, nós podemos pregar o evangelho na praça, onde nós quisermos. Nós devemos fazer pregar o evangelho, para nós não negarmos Jesus. Liçãozinha de casa para hoje, para essa semana. Orar pelas pessoas próximas de nós, com quem queremos partilhar o que aprendemos durante a semana. O que aprendemos no domingo, o que aprendemos quando lemos a Bíblia todos os dias. Ora pelas pessoas que você quer alcançar, seja ele filho, seja esposa, seja ele seu vizinho, colega de trabalho. Ore por ele, chore por ele, se derrame por ele. Tenha hábitos missionários. Sejamos missionários do dia a dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Baixe sua fronte, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo, Deus, de ouvir essa palavra. Obrigado, Deus, porque podemos ouvi-la, Senhor Deus. E aqui fazemos, ó Pai, com a porta aberta, no microfone, para que todos ouçam, Deus. Mas em alguns lugares, Deus, temos louvado o seu nome, Deus, dentro de cavernas, escondido, em casas, ó Deus, aonde não saia a conversa para fora. Mas aqui podemos louvá-lo de todo o nosso coração. Podemos andar na rua louvando ao Senhor, as pessoas vão nos achar loucas, mas o Senhor vai saber o que estamos fazendo. Mas podemos fazer porque somos livres, ó Deus. Por isso, ó Deus, usa nossos dons e talentos, ó Pai, para que nós consigamos chegar ao coração das pessoas com a tua palavra, com a palavra que transforma, a palavra, ó Deus, que cura, a palavra que faz milagres. Que nós possamos usar, Senhor Deus, o poder do Espírito Santo para impor as mãos das pessoas sejam curadas.
Que temos tempos de oração, ó Pai. Como aquelas mulheres no Nordeste que oram incessantemente. E foram, ó Deus, entrevistadas e falaram da sua vida de oração. E que, ó Deus, nós possamos, ó Pai, usar o testemunho delas, ó Deus, para que nós cheguemos ao coração das pessoas através do poder do Espírito Santo. O poder que cura. Não cura somente as doenças, mas cura a alma, cura o espírito, cura a nossa mente e coração. Entre em nosso coração, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Qualquer parte do corpo de Cristo, para honrar o teu nome. E nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós estamos convidados à ceia do Senhor. Nós oramos, confessamos nossos pecados. Todos que forem batizados estão convidados à ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, partiu, comei dele todos. Essa é a aliança do meu corpo partido por vós. Ao mesmo modo, no final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Esta é a nova aliança do meu sangue, que é feita por todos vós. Bebei dele todos. Nós vamos fazer assim, vai ser distribuídas no seu lugar. Segure, que nós vamos tomar todos juntos. Tomei o pão. Bebei o cálice. Obrigado, Senhor Deus, por fazer parte da mesa. Podemos, ó Deus, fazer parte dessa mesa, Pai, o símbolo do nosso resgate do pecado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deixou uma nova aliança, aliança do perdão, aliança do amor, onde as guerras se foram. O seu amor, ó Pai, está entranhado em toda a igreja espalhada pela face da terra. Muito obrigado, Pai. O Senhor continua nos abençoando, Pai, que nós nos sintamos sempre igreja de Jesus. Fazendo isso, ó Pai, nós possamos, ó Deus, ser missionários do dia a dia e levar a Tua palavra a todos os lugares que nós estamos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que Tu és o Deus que cura. Nós cremos que Tu és um Deus presente em nossas vidas. Nós cremos que Tu és um Deus que ouve as nossas orações e responde. Responde no seu tempo. E nesse momento, ó Pai, nós intercedemos pelas vidas, ó Pai, que estão carentes, ó Pai, da Tua cura. Pedimos a cura, ó Pai, diante da nossa saúde. Nós estamos vivendo dias difíceis, secas, fumaça, fogo, e nós não temos assim saúde para enfrentar tudo isso. Mas nós temos um Deus que cuida de tudo, que é dono da natureza. Por isso nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco, nos abençoando ricamente, cuidando da saúde e também nos livrando, ó Pai, de pó, de fumaça, mandando chuvas, ó Pai, dos céus para nós. Nós pedimos, nós cremos, nós clamamos a Ti, ó Pai. Clamamos também a Ti, ó Pai, pela saúde emocional. Nós também enfrentamos esses problemas, ó Pai. Cuida, ó Pai, de cada coração, de cada mente, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada decisão dessa tomada, ó Pai. Pai, nós também pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide da nossa vida financeira. O Senhor é um Deus organizado. O Senhor coloca em nossos corações, em nossas mentes, ó Pai, o Teu reino.
teu reino que é assim. Há um reino que coloca em nossas vidas essa organização, que venha, Pai, derramar bênçãos e bênçãos sem fim sobre as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, viver conforme o teu querer, conforme o teu reino. Nós tudo isso pedimos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Você a bênção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e nos dê a paz. Não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.